Bom dia, igreja. Paz do Senhor. É com muito temor, mas com muita alegria no coração, porque para mim hoje estar com vocês nessa manhã é um privilégio. E Deus dá esses privilégios a nós e a gente tem que saber ser grato, apesar do temor. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito feliz de estar com vocês nessa manhã fria. E vamos esquentar nossos corações com a palavra de Deus, porque é isso que ela faz. Ela esquenta nossos corações, ela aquece, ela produz infinitamente mais bênção nas nossas vidas. E dando continuidade hoje à nossa série Transbordante, uma vida abençoada, o tema de hoje será encerramentos necessários. E vou pedir para vocês que estão sentados aqui hoje que o Espírito Santo já toque o coração de vocês, como tocou no meu estudando essa palavra, como tocou na minha vida. E essas duas palavras fiquem aí matutando na cabecinha e no coração de vocês. Encerramentos necessários. Quais áreas da sua vida você gostaria que fosse diferente? Ou você gostaria de viver algo a mais? No reino de Deus, no seu trabalho, com a sua família, com as pessoas que estão próximas de você. O que você sente que precisa fazer para acontecer, para você viver esse algo a mais, esse sobrenatural na sua vida? Quando a gente fala em encerramentos necessários, a gente não está falando somente de coisas ruins. Nós estamos falando também de coisas boas que a gente está vivendo. Mas essas coisas boas, às vezes, são ciclos que, diante da vontade de Deus, não estão nos completando. Não estão fazendo a gente viver verdadeiramente o propósito, chamado de Deus na nossa vida, né? E como que a gente faz para conseguir alcançar esses encerramentos necessários? Buscando a Deus, buscando o nosso chamado, conhecendo o nosso chamado e sobressaindo por cada obstáculo na nossa vida. Eu vou ler para vocês a palavra do Senhor que diz assim, lá em Eclesiastes 3, versículo 1 ao 8. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar do que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar, tempo de se esconder. Tempo de procurar, tempo de desistir. Tempo de guardar, tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito no reino de Deus. E assim nós vamos falar um pouco sobre as fases diferentes da nossa vida. Hoje em dia, quem lembra antigamente quando a gente usava a lista telefônica? Ou fax? Fita cassete? Quem em casa lembra dos pais tinham aquelas listas telefônicas gigantes? Você ia ligar para alguém, procurar uma empresa, você parava lá na lista telefônica, ia buscar um número. Antigamente as pessoas tinham que pagar para ter uma linha telefônica, então não era todo mundo que tinha telefone. Você já imaginou hoje ter que fazer uma lista telefônica para todos os números que existem? Não cabe mais no nosso tempo. E fita cassete? Eu lembro que a minha mãe tinha uma filmadora e era aquelas fitas pequenininhas e a gente tinha que comprar um adaptador para colocar a fita dentro e poder reproduzir os vídeos. Hoje a gente grava com o celular. Aqui a mídia na nossa igreja faz um material incrível com o celular. Fax. Quem usa fax hoje em dia?
Eu lembro dos meus 8 anos, meu pai passava todos os pedidos para a empresa através de fax. Muitas vezes eu fazia isso. Ficava lá 15 minutos, 20 minutos passando fax dos pedidos dele. Hoje você manda foto pelo WhatsApp ou você manda um e-mail que chega instantâneo para a pessoa. Então não eram coisas ruins, mas são fases. Fases que hoje já não cabe mais. Você não vai ficar lá meia hora passando um fax se você pode mandar um e-mail. Você não vai procurar um telefone na lista telefônica, no livro, se você entra no Google e está ali à disposição para você na hora. Essas fases, esses ciclos na nossa vida, eles precisam ser encerrados por nós. E precisamos lembrar que isso não foram coisas ruins, mas foram ciclos que se encerraram. Nós vamos falar muito sobre os encerramentos necessários. Todos nós temos alguma área na nossa vida que nós temos dificuldade em fazer esse processo de encerramento necessário. Às vezes são pessoas que nós nos apegamos, às vezes são pessoas no nosso trabalho, às vezes dentro da tua empresa você tem um excelente funcionário. A pessoa é teu braço direito, faz algo muito bem para você, às vezes dentro do reino de Deus mesmo. A gente tem pessoas liderando ministérios que fazem com excelência, mas a gente precisa entender que tudo deve ser reproduzido na nossa vida. E às vezes você deixa de liberar essa pessoa para algo novo que Deus pode ter na vida dela. Você deixa de abrir uma nova oportunidade para ela, porque você está apegado a essa pessoa. Às vezes é necessário encerrar esse ciclo. Assim também, às vezes, há um funcionário ruim dentro da tua empresa. Você já deu oportunidade, você já ensinou, você orientou, mas você está vendo que ele não está fluindo naquilo como deveria, como você espera. Ou dentro de um ministério, ou dentro do ministério do louvor, às vezes a pessoa acha que tem um chamado, que por mais que ela tente, você fica com medo de falar. Sente, tenha uma boa conversa, abra o seu coração. Faça a pessoa abrir os seus olhos espirituais para que talvez aquilo não seja o chamado na vida dela. E às vezes a pessoa precisa de alguém para abrir os seus olhos, porque isso pode estar travando ela para algo muito maior, uma nova oportunidade na vida dela. Então, às vezes também são pessoas, encerramentos necessários que a gente precisa fazer na nossa vida. Eu peço muito a Deus para que Ele me molde, como a Bíblia fala, como verdadeiramente um vaso de barro, onde muitas vezes a gente precisa ser quebrado e ser refeito para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Vocês já viram como é feito o artesão quando ele está moldando um vaso de barro? Ele coloca argila, um pouco de água, vai manuseando com as próprias mãos e aquele vaso vai sendo construído conforme o projeto que ele plantou no seu coração. E nós temos que ser assim na nossa vida, nos permitir ser moldados. Só que muitas vezes, quando ele está construindo aquele vaso, quando ele está projetando aquele vaso, ele vê que não está legal, que não está ficando bom. E o que ele faz? Ele pega todo aquele vaso, amassa aquela massa, amassa aquela argila e começa novamente. E esses são encerramentos necessários que a gente precisa fazer muitas vezes na nossa vida. Então, se permita ser moldado. Muito eu escuto de muitas pessoas. Eu nasci assim. Eu sou assim, eu não vou mudar. Essa é a minha personalidade. Foi assim que eu fui feito, foi assim que eu aprendi a ser. Mas, meus irmãos, não é assim que Deus nos ensina. Deus nos ensina a ser seres moldáveis. Deus nos ensina a gente buscar ser semelhança à imagem de Cristo todos os dias. A gente precisa se permitir ser moldado pelo Senhor. E é assim que Ele vai fazer na nossa vida, mas nós temos que permitir que Ele nos molde. E para que você seja moldado, é provável que você precise parar de fazer muitas coisas que você tem feito hoje. Muitas coisas. Às vezes,
O nosso maior inimigo do nosso futuro é algo que nós fazemos hoje. Às vezes é necessário, sim, encerrar algo que você faz hoje. A palavra do Senhor lá em João 15, versículo 1 ao 2 diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Amém? O Senhor nos ensina tanto, através desse versículo, uma videira, uma árvore frutífera. E nós vamos estudar 3 pontos dessa videira nessa manhã. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao coração de vocês. Quando o Senhor fala que todo ramo estando em mim não der fruto, Ele vai fazer o quê? Ele o corta. E todo que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. A videira, ela é uma árvore muito frutífera. E se não ocorrer a poda, ela começa a dar cachos em abundância. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, a poda, ela não é algo errado. Se não ocorrer a poda, a videira ela pode sobrecarregar os cachos, atrapalhar a distribuição dos nutrientes, evitar a entrada de luz solar e contato com a água. Quais brotos vão se tornar cachos perfeitos? O bom pode se tornar o maior inimigo do excelente. A videira, ela vai permanecer dando os cachos. O fruto está ali. Mas o que acontece quando não ocorre a poda? Esses nutrientes, eles se dissipam demais por esses cachos da figueira. Então, qual é a qualidade da uva que você espera? Você quer uma uva excelente? Você quer um cacho excelente? Então, para você buscar a excelência, às vezes você vai precisar, sim, podar muitas áreas da sua vida. Essa videira, ela precisa ser podada para que ela não seja sobrecarregada de cachos. Para que os ramos em excesso não sobrecarreguem. E para que menos frutos tenha frutos com excelência. Como que a gente descobre qual que é o melhor ramo da videira para ela ser podada? A melhor forma de saber o tempo certo para a poda é cortando um ramo e observando se há presença de choro nele. Literalmente o choro. Quando você corta aquele ramo, ele escorre um líquido. E o que quer dizer esse escorrer um líquido? Esse líquido mostra que as raízes já despertaram, estão recebendo nutrientes do solo. Para ter esse choro, é necessário um coração convertido à palavra do Senhor. Se você não tiver esse coração convertido à palavra do Senhor, não vai ter choro. Você não vai conseguir se prostrar aos pés do Senhor e ouvir e esperar dele o que ele tem para a sua vida. E estar atento, estar sensível à voz do Espírito Santo. A gente precisa entender que o choro, ele dói, mas ele é necessário. É necessário chorar para descobrir qual ramo precisa ser podado. Nós precisamos chorar mais na nossa vida. Nos derramar mais aos pés do Senhor. Para descobrir quais ramos precisam ser podados na nossa vida. Podemos dar muitos outros exemplos. Mas eu vou trazer um especial para vocês que chama muita atenção. E é um programa de televisão que eu sempre gostei muito de assistir. Quem aqui já assistiu Pesadelo na Cozinha, com o Jacan, que apresentava o MasterChef? Muito legal, né? E o que mais me chama a atenção naquele programa de televisão é a forma como ele analisa cada empresa que ele vai fazer essa consultoria. Então, ele chega, ele prova todos os pratos, ele conhece o cardápio, ele conhece o ambiente daquela empresa, ele conhece os proprietários. E depois de conhecer aquele espaço, de provar daquela comida, a primeira coisa que ele faz
é analisar aquele cardápio. E o que me chama a atenção? Ele vai buscar naquele cardápio o que eles são excelentes. Qual é o melhor prato? Qual é a referência? Por que as pessoas vão naquele lugar, naquele restaurante, naquela pizzaria, para buscar o quê? Qual é o diferencial deles? Então, ele descobre o que eles fazem com excelência, ele descobre qual é o diferencial deles e ele foca naquilo. Ele faz aquilo ser excelente naquele cardápio. E, meus irmãos, 80% daquele cardápio é eliminado. Ele monta um cardápio novo para aquela empresa. Em todos os programas é assim. Ele foca no que eles são excelentes e praticamente 80% é retirado. Ele mexe com os quadros de funcionários daquela empresa. Muitas vezes ele reposiciona, você não está atendendo bem aqui, mas eu vejo que você é melhor lá na recepção. Ou você não tem muito jeito para lidar com as pessoas, então eu vou colocar você só no caixa para receber as contas. Isso gera confronto. Isso gera confronto na vida daqueles proprietários daqueles estabelecimentos. E muitas vezes eles entram em discussão e muitas vezes o Jacan tem que sentar com eles e abrir o coração e os olhos deles, que aquilo é necessário, porque eles querem algo diferente. Não que a empresa deles seja ruim, ou não que o que eles estejam fazendo seja ruim, mas ele vai buscar a excelência. Ele leva para eles a excelência do que eles precisam fazer naquele lugar. Outros exemplos que a gente pode trazer nos dias de hoje. O que nós precisamos eliminar na nossa vida? Muito tempo de rede social. Irmãos, rede social não é ruim, se você souber usar. Instagram, Facebook, WhatsApp. O WhatsApp é um canal de vendas hoje. O Instagram, a internet, o Facebook traz muita informação. Mas a gente precisa saber usar esses meios de comunicação. Grupos de WhatsApp. Muitos grupos que desviam a sua atenção. Muitas atividades, muito futebol, muito videogame, muitos filmes, muitas séries. É bom, é importante. Tem muitos filmes cristãos que edificam a nossa vida. Tem muitos filmes que vão trazer muitos ensinamentos para nós. Mas quanto do seu tempo você está se dedicando a tudo isso? Nada disso está errado, mas muita dispersão te afasta da missão, do propósito do Senhor. Tudo isso realmente está acrescentando algo na sua vida? A palavra do Senhor em Efésios 2:10 diz assim: Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Irmãos, as boas obras não são todas as obras. São as boas obras. Se tudo é importante, às vezes nada é. Se você mirar em nada, você vai atirar em nada. Aonde você tem mirado? Qual tem sido o seu alvo? O que Deus tem colocado no seu coração? Você tem pedido isso para o Senhor? Senhor, qual é o meu alvo? Aonde eu devo mirar? Aonde o Senhor quer que eu chegue? Nós precisamos buscar o nosso chamado. Nós precisamos buscar esse alvo na nossa vida. Nós precisamos ter um propósito para que a gente não mire em nada. Para que a gente não se veja muitas vezes perdido. Eu faço tanta coisa, às vezes parece que eu não saio do lugar. É tanta agitação, que chega no final do dia, às vezes você parece que não fez nada. E ao mesmo tempo fez tanto. E aí nós vamos entrar na segunda parte desse estudo. Partes da videira que estão doentes ou não estão indo bem. Nós falamos um pouco sobre as partes boas da figueira, mas que às vezes você precisa enxugar, eliminar algo da sua vida para que você possa ter excelência naquilo que você faz, naquilo que você entrega, precisa entregar para Deus. E agora nós vamos falar das partes doentes da figueira. O que podem ser as partes doentes da figueira?
relacionamentos pecaminosos, adultério, vícios, amizades, doenças não tratadas, ansiedade, excesso de futuro na sua vida. As amizades que você tem hoje, têm agregado algo para a sua vida? Como tem sido o seu ciclo de amizade? As pessoas com quem você tem caminhado? Doenças não tratadas. Estou doente, não estou bem, não tenho me sentido bem. Às vezes você vai no médico, o médico te consulta um remédio. Você nem termina de tomar a cartela inteira, já melhorei, parei. Não faz uma atividade física, não cuida do seu corpo, vai ficar doente. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nosso corpo o Senhor fez para que seja usado na obra de Deus. Se nós não cuidarmos do nosso corpo para ser templo do Espírito Santo, nós não vamos estar bem disponíveis para fazer a obra de Deus. E se hoje o pastor levantasse nessa igreja um clamor para que todos os irmãos, que a gente nos reunisse, que fosse fazer uma evangelização lá no Mirim, lá no Coroados. Vamos passar o dia andando de casa em casa, levando o evangelho, levando a palavra do Senhor. Muitos conseguiriam passar o dia caminhando, evangelizando. Mas fale com você mesmo. Como está a sua saúde? No final do dia você ia ter toda essa disposição? Você ia estar bem para fazer esse trabalho? Para levar a obra de Deus? Você está bem fisicamente para isso? Você está bem fisicamente para se gastar por um irmão, pelo teu discípulo? Porque, irmãos, gastar a mente, gasta o corpo também. E a gente precisa cuidar do nosso corpo. Quais vícios têm impedido você de viver o evangelho do Senhor? No que você tem se apegado hoje? As coisas ruins na nossa vida, elas precisam ser podadas. Vou trazer para vocês a história de um filho de um empresário. E essa história é verdadeira. Um empresário de grande sucesso começou a preparar o seu filho para assumir o seu posto na empresa dele. Ao longo da vida, deu o melhor estudo, a melhor faculdade, inseriu o seu filho dentro da empresa e começou a ensiná-lo para ele. Todos os departamentos, como funcionava, como que era feito, como eles lidavam com os funcionários, qual que era a ética, os princípios, a disciplina daquela empresa. E o filho já estava trabalhando com ele. E certo dia, passando entre os corredores, ele pegou o filho dele, se indispondo com um funcionário, destratando o funcionário. E ele observou aquela situação e chamou o filho até o escritório. Falou: meu filho, vem aqui. Agora eu vou conversar com você como o teu chefe, o teu empregador. E nesse momento, diante de tudo que eu vi hoje, diante de tudo que eu tenho visto, diante de tudo que nós temos ensinado a você, você tem sido treinado, você tem aprendido os princípios, a ética. E essa situação que eu vi hoje não cabe mais dentro da nossa empresa. Aqui nós não destratamos as pessoas. Aqui nós não destratamos os nossos funcionários. E diante dessa situação, hoje você está sendo demitido. Sim, você está sendo desligado da empresa. Aí ele fala: agora, meu filho, eu vou falar com você como seu pai. Filho, que pena que isso aconteceu, mas eu estou aqui. Eu vou lhe ajudar, nós vamos conseguir, nós vamos vencer essa dificuldade sua. Você vai buscar no mercado de trabalho uma nova empresa para você trabalhar, que você se encaixe, que você goste, que você possa começar novamente, que você possa aprender de novo. Eu sou teu pai, eu jamais vou te desamparar e eu vou ajudar você. Nós vamos começar novamente, você vai achar uma outra empresa aonde você consiga
fazer com excelência, entregar amor no que você está fazendo. O encerramento, às vezes, é necessário para curar o nosso medo, a procrastinação, a frustração. Esse filho, ele precisou desse encerramento para que ele pudesse aprender, para que ele pudesse buscar algo novo, que fosse realmente fazer a alegria do coração dele. Às vezes, a pessoa só vai mudar depois de um real encerramento necessário na vida dela. Vocês estão comigo, igreja? Estão compreendendo? Que às vezes o sacrifício ele é necessário. Às vezes precisa doer. Às vezes a gente precisa ser rígido. Às vezes você precisa ser rígido com o seu filho. Para que ele possa aprender que lá na frente, tudo que você fez foi em amor. Porque às vezes se você não fizer, você vai deixar de estar ensinando ele o quanto o encerramento na nossa vida é necessário. Ou talvez são as dívidas. As dívidas também dói. As dívidas também precisam ser podadas. A palavra do Senhor lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 diz assim: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas mandou chamar Eliseu e disse: Seu servo, meu marido morreu. O Senhor sabe como ele era dedicado ao Eterno. Agora, o homem que tinha emprestado dinheiro a ele está me cobrando a dívida e quer levar meus 2 filhos como escravos. Alguns pontos me chamam a atenção nesse texto. O que a esposa diz? Ele era servo do profeta. E ela diz, o Senhor sabe como ele era dedicado. Então, ele era um servo dedicado à obra do Senhor. O fato dele ter ficado devendo, dele ter uma dívida, nós não estamos aqui para julgar. A gente não sabe o que aconteceu naquela época que fez esse servo de Deus a estar endividado e a ter essa dívida. Nós conhecemos essa história, nós sabemos o milagre que Deus fez nessa família. Essa mulher é orientada a juntar as suas vasilhas e Deus opera um milagre e derrama o melhor óleo naquelas vasilhas. Ela consegue vender aquele óleo, pagar as dívidas, salvar a vida dos filhos, que na época as leis eram muito rígidas, então ela ia perder os filhos para a escravidão por causa de uma dívida. Mas a gente não está aqui para julgar o porquê esse servo ficou devendo. O que a gente pode aprender com essa passagem? A dívida, ela não é um demônio, mas ela tem as mesmas características. Nós aprendemos alguns cultos atrás sobre Mamon. Quem aqui lembra dessa pregação? Amém, irmãos. Nós tivemos um aprendizado muito profundo sobre o espírito de Mamon na nossa vida. E esses ensinos a gente tem que carregar debaixo do nosso braço, dentro do nosso coração, para que a gente não deixe esse espírito agir em nossa vida. A dívida, ela rouba nossa paz, ela tira o nosso sono, ela destrói famílias, ela destrói casamentos, ela causa depressão, ela causa ansiedade. Nós precisamos aprender a administrar as nossas finanças. Nosso Senhor, Ele é fiel na entrada. Ele é fiel. Nós estamos sendo fiel na saída, meus irmãos? O que você tem feito com o dinheiro que Deus tem abençoado você? No pouco ou no muito, você tem administrado bem os seus recursos? Você tem dizimado, você tem ofertado, Deus tem lhe amparado, tem lhe dado trabalho. Ou se você não tem trabalho, Deus não tem desamparado a sua família. Mas você tem sido fiel nas saídas? Como hoje você tem vivido a sua realidade financeira? O restaurante que você tem comido condiz com a sua realidade financeira? O carro que você está andando condiz hoje com a sua realidade financeira? A roupa que você está vestindo?
ou a roupa que você tem comprado está condizendo com a tua realidade financeira? A casa hoje onde você mora condiz com a tua realidade financeira? Você tem mostrado para as pessoas realmente quem você é ou quem o dinheiro tem sido na sua vida? Qual é a imagem que as pessoas têm visto de você? Você tem vivido para mostrar Deus na sua vida ou você tem vivido para mostrar uma imagem para os outros? Aqui na nossa igreja não tem ninguém assim. Amém? Como está sendo o seu controle dos seus gastos? Cartão de crédito. Irmãos, cartão de crédito é uma bênção para quem sabe usar. Tem muitos benefícios. Trabalhei em banco muitos anos e posso falar com propriedade. Tem muitos benefícios, mas você tem que saber usar. Você tem que saber administrar. Ou você tem pago o mínimo do cartão de crédito todo mês e um juro absurdo. Como tem sido a sua vida financeira? Você está vivendo hoje dentro da tua realidade? Dói, meus irmãos. Encarar essa realidade dói. Para sair das dívidas é necessário, sim, encarar a dor da mudança. Às vezes é necessário fazer algo diferente para que você alcance resultados diferentes na sua vida. Tem gente que se apega aos bens materiais. Não, eu não vou vender a minha casa. Pode acontecer o que acontecer, mas a minha casa eu não vendo. Irmão, entenda, não estou falando para você sair se livrando de todos os teus bens. Não, não é isso. Mas às vezes mudanças são necessárias para que você possa começar de novo. E às vezes você não está começando de novo porque você não está se desprendendo dos bens materiais. E às vezes um novo recomeço é necessário. Às vezes é necessário mudar o seu padrão de vida. Às vezes Deus espera isso de você. E você tem perguntado para Deus se Ele espera isso de você? Se é isso que Ele quer de você? Ou você tem feito pelas suas próprias mãos? Ou você tem agido pelas suas próprias mãos? A dor de voltar para a realidade e parar de viver fora da realidade, ela é um encerramento necessário. O Senhor não quer que você viva uma vida medíocre. Não. O Senhor quer que você seja abençoado. Mas o Senhor quer que você seja abençoado para você abençoar vidas. Será que tudo que você tem hoje, você está usando da forma correta? Será que o Senhor não quer hoje que você viva uma vida mais simples para que você possa transbordar na vida do outro? Quando foi a última vez que você abençoou um irmão? Que você pagou a conta de alguém no supermercado? Ou que você foi na farmácia e viu um pai comprando um pacote de fralda e abençoou a vida dele? Ou que você pagou um café para alguém? Ou você está guardando todo o recurso dentro do teu bolso? Os bens dessa terra a gente não vai levar para os céus, a gente vai levar a nossa alma e o nosso espírito. Há encerramentos necessários que a gente precisa fazer na nossa vida aqui na terra. Assim como Deus nos molda, se a gente abre o nosso coração, se a gente permite ser moldado como um vaso, Deus faz no nosso coração. Mas de nada adianta o Senhor fazer no nosso coração e a gente não praticar isso na nossa vida. A gente não colocar em prática. A gente ouve a voz do Senhor e guarda aqui dentro. E no dia a dia, na hora de fazer as mudanças, os encerramentos necessários, a gente não tem coragem. E a gente não pede essa coragem para Deus. E a gente não se prostra aos pés do Senhor e fala, ok, Deus, eu entendi. Agora me ajuda a praticar. Me ajuda a encerrar esse ciclo, me ajuda a mudar essa fase. Coisas que já morreram e estão realmente ocupando espaço. O que realmente já morreu na sua vida está ocupando espaço? Um relacionamento doentio? Não um casamento. Deus não quer a separação de um casal. Deus não se alegra com a separação. Deus quer que você tenha um casamento feliz. Mas o que você precisa fazer para que o seu casamento
seja feliz. Se hoje você não vive bem com seu esposo, se hoje você tem problemas no seu relacionamento, o que está morto dentro de você que não está permitindo você viver um relacionamento de paz, amor, harmonia? O que você precisa matar em você mesmo? Homem que está aqui nessa noite, o que você precisa matar dentro de você para fazer a sua esposa mais feliz? Nós não casamos para ser felizes. Nós casamos para fazer o outro feliz. Como você tem administrado o seu lar como sacerdote? Que esposo você tem sido? Que pai você tem sido para os seus filhos? Quanto do seu tempo você tem gasto para sua família, para sua esposa? Ou você chega em casa, eu estou cansada, eu trabalhei o dia inteiro, vai para o videogame, fica 1, 2 horas jogando videogame, toma um banho e vai dormir. Ou você senta na televisão e vai assistir o teu futebol, e fica 2 horas assistindo futebol, toma banho e vai dormir. Não conversa com a sua esposa, não conversa com seus filhos. Ou, o pior para mim hoje, que a gente vê uma geração se afundando em rede social. A maioria dos homens hoje não é nem o futebol mais. É o Instagram, é a rede social. E você se afunda horas e horas ali. E você tem sido parceiro da sua esposa em casa? E chega, você pergunta como foi o dia dela? Você elogia a sua esposa? O que você precisa matar dentro de você para que você seja uma pessoa melhor no seu casamento? Esposa que está aqui nessa manhã, o que você precisa matar dentro de você para ser uma esposa melhor? Ou você só se preocupa com a sua casa, passa o dia inteiro faxinando, seu esposo chega em casa, você está lá de pijama, mal arrumada, não dá bola para ele, ou você está terminando de limpar alguma coisa, não deu tempo de fazer a janta. Ou você saiu com as tuas amigas e não deu atenção para o teu marido. O que você precisa matar dentro de você? Ou você trabalha demais, porque hoje nós temos muitas mulheres que trabalham e glória a Deus por isso. Mas você tem administrado todo esse tempo? Tem conseguido cuidar do seu esposo, dos seus filhos? Ou muitas vezes tem deixado o seu marido cuidar dos seus filhos sozinho? O que você precisa matar dentro de você? Qual encerramento você precisa fazer? O excesso de passado na vida das pessoas é uma depressão. E muitos precisam matar essa depressão dentro do seu coração. É difícil, dói. Muitas vezes a gente não tem força, mas a nossa força vem de Deus. A nossa força vem do Senhor. É Ele que nos sustenta, Ele que nos encoraja. Pare de viver do passado. Pare de viver das coisas que já foram. Isso já está morto, isso já morreu. E você ainda está se apegando a coisas do passado. Você ainda está se apegando a traumas, a frustrações, a relacionamentos antigos, a pessoas que lhe feriram, a pessoas muitas vezes que nem convivem mais com você e que você fica guardando aquilo dentro de você, feridas da alma que vão lhe adoecendo cada dia mais e lhe impedindo de viver uma vida em paz, uma vida tranquila. Meus irmãos, a depressão ela precisa ser morta. Busque ajuda. Busque em Deus primeiramente. Busque um profissional se for necessário. Mas busque ajuda. Encerre esse ciclo na sua vida. Entregue isso aos pés do Senhor e fala: Senhor, eu preciso me curar disso. Às vezes você mesmo está se impedindo de viver uma vida feliz, de viver o sobrenatural de Deus. Porque você está se apegando ao passado, a coisas que já foram. Deus nos ensina a perdoar. Deus nos ensina a pedir desculpa. Deus nos ensina a pedir perdão. Deus nos ensina a nos consertar com os nossos irmãos, sendo em Cristo Jesus ou não, mas Deus nos ensina a nos consertar. Consertar é deixar, é enterrar o que ficou. Pare de ficar remoendo isso todos os dias na sua vida. Nós precisamos viver o hoje.
O futuro pertence ao Senhor. O que passou pertence ao Senhor. Nós precisamos viver o hoje. Viva cada dia da sua vida. No dia de hoje. Busque a paz do Senhor que excede todo entendimento para viver este dia. Esse domingo, essa manhã fria, abençoada, você está aqui, primiciando ao Senhor o seu tempo. Viva o hoje, viva o agora. O amanhã é Deus, e se você estiver debaixo da cobertura dEle, Ele vai prover tudo para você, Ele vai prover amor, Ele vai prover proteção, Ele vai lhe cuidar. Viva o hoje na sua vida. Acúmulo de coisas. O que você tem guardado? O que você tem se apegado? Bens materiais. Irmãos, isso hoje se doou uma doença. Se tornou uma doença. Uma doença que vem crescendo cada vez mais. As pessoas têm descarregado os seus traumas, as suas frustrações em coisas. Em bens materiais. É louco de pensar, mas isso existe. Você vai na casa das pessoas muitas vezes e você não consegue enxergar o chão muitas vezes. De tantas coisas que tem. De tantos bens, coisas guardadas, lembranças do passado. E aí tem 2 pontos. O apego emocional àquilo. E você está deixando muitas vezes de abençoar a vida de outras pessoas que precisam. E aquilo faz mal para o teu interior, faz mal para o teu psicológico, faz mal para a tua casa, faz mal para a tua empresa. Aquela bagunça, aquilo tudo revirado. E aí geralmente você vai analisar aquela bagunça que está na vida da pessoa. É um encerramento necessário, são coisas que estão mortas e que você está carregando na tua vida, que você está carregando na tua casa. Você vai pegar uma lembrancinha de um negócio de anos atrás, irmãos. É aqui, é no nosso coração. A gente não vai levar nada disso para o céu. A gente vai levar nossa alma para o céu. A gente vai levar o nosso espírito para o céu. As lembranças têm que estar no nosso coração, têm que estar na nossa mente. Mas se o teu coração não estiver em paz, se a tua mente não estiver em paz, nem essas lembranças você vai ter. Porque às vezes você fala, não, isso aqui você não usa, nossa, tá velho, vamos jogar fora? Não. Deus o livre, eu preciso guardar isso. Porque a pessoa está se apegando a um bem material. O único bem material que a gente tem que carregar embaixo do braço é esse aqui, ó. É o livro da vida, o que nos ensina todas as coisas. O restante, não, meus irmãos. Se você tiver que abrir mão de tudo para viver o sobrenatural de Deus na sua vida, faça. A palavra de Deus diz que você não é a sua fonte. Deus é a sua fonte. E Ele vai cuidar de você. Se permita ser cuidado por Deus. Se permita ser tratado por Deus. Se permita ser usado por Deus. Nós fomos chamados para ser discípulos do Senhor. Nós fomos chamados para levar o Evangelho do Senhor. Se permita ser usado por Deus. A palavra do Senhor lá em Deuteronômio 28, do 1 ao 12, diz assim. Eu vou ler algumas partes para vocês. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas as bênçãos, quem recebe as bênçãos, virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Irmãos, bendito você serás aonde você plantar os teus pés, se Deus estiver contigo. Amém? Bendito o fruto do teu ventre, da tua terra, o fruto dos teus animais, teus filhos, teus netos, os teus animais, benditos serão se tiverem com Deus. E o fruto dos teus animais
as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. O Senhor mandará que a bênção estejam contigo nos teus celeiros. Quem recebe essa palavra? Aleluia! Em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, que tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Não é no nosso, é nos dele. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e temor terão de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no tempo certo e para abençoar todas as obras das tuas mãos. E emprestará a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor quer te abençoar. O Senhor quer te abençoar infinitamente mais. Não é você que vai pedir emprestado, é você que vai emprestar. Mas a tua vida tem que estar debaixo dessa palavra do Senhor. Às vezes a gente se pergunta por que as coisas não melhoram. Por que eu não saio do lugar? Você está fazendo por onde sair do lugar? Você está fazendo por onde as coisas melhorarem? Meus irmãos, se você não tiver uma atitude de fé e se entregar aos pés do Senhor e encerrar alguns ciclos na sua vida, esses encerramentos necessários, como você quer que Deus haja na sua vida? Eu vou trazer para vocês um testemunho do que eu vivi, e para a honra e glória de Jesus, não a minha. Eu tenho sim vivido o sobrenatural de Deus na minha vida e na vida da minha família. Mas primeiro de tudo eu tenho vivido o sobrenatural de Deus porque eu converti o meu coração ao Senhor. E quando você converte o seu coração, você se torna um filho obediente. E debaixo da obediência, eu fui aprendendo cada vez mais a ouvir a voz do Espírito Santo. E com 18 anos eu entrei na instituição financeira, comecei a trabalhar em um banco e me descobri naquela profissão. Eu sempre fui muito feliz com o que eu fazia. Quando eu comecei foi muito desafiador e eu comecei a estudar administração. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. E eu sofri bastante, eu me desgastei bastante para chegar onde eu queria, para evoluir dentro daquela empresa. Eu abri mão de família, eu me mudei de cidade, eu fui morar em um lugar desconhecido. Eu conheci a cidade onde fui transferida no primeiro dia de serviço. Mas eu estava em busca de um sonho. Eu me apaixonei pelaquela profissão e eu falei, não, eu vou dar o melhor para isso. E durante 16 anos eu fui bancária. E nesses 16 anos eu estudei muito, eu fiz muitos cursos, eu me aperfeiçoei. Eu sempre procurei ser excelente no que eu fazia. Nesses 16 anos eu recebi várias promoções. Eu fui realmente passando de cargo. Muitas pessoas acham que o bancário ele trabalha só 6 horas por dia, mas meus irmãos, eu cheguei muitos dias a entrar na agência às 8 da manhã e a sair às 7h30, 8 horas da noite. Então eu trabalhei bastante, com muito amor, porque poder cuidar, poder ajudar as pessoas a administrar a vida delas, sempre foi um prazer muito grande para mim. E diante de todas as dificuldades que eu vivia naquele lugar, porque não é fácil, metas, desafios, pessoas, trabalhei em agências com mais de 30 funcionários, atendia em empresas com mais de 5.000 funcionários, e lidar com pessoas já não é fácil, lidar com o dinheiro das pessoas, vocês podem imaginar o quanto isso é difícil. E ao longo desses anos, diante de muitas situações, me peguei muitas vezes
diante da pressão, diante da dificuldade. Chorei muito no colo do meu pai e da minha mãe, tinha que estudar, novos desafios, era difícil. Metas, provações, pressão de muitos chefes. Muitos dias eu me pegava desesperada, falava, Senhor, eu não vou conseguir. Mas Deus sempre ali me amparando. Mas há 4 anos atrás, quando eu me converti, através dessa igreja, no encontro com Deus, eu não era membro daqui, mas eu me converti através do trabalho dessa igreja. Do coração de cada irmão aqui, eu converti o meu coração. E dali pra frente, o que muitas vezes já estava difícil, começou a piorar um pouco mais. Porque quando você é um cristão convertido, os princípios do Senhor gritam mais alto ao nosso coração. A palavra de Deus sobressai sobre qualquer coisa na nossa vida. E a palavra do Senhor começou a gritar ao meu coração sobre algo que eu já não estava mais fazendo com alegria. Eu permaneci firme no meu trabalho, mas aquilo já não enchia os meus olhos. Eu já não acordava todos os dias com a mesma vontade, com o mesmo ânimo, porque os princípios do Senhor ali naquele lugar já não estavam se aplicando. E aquilo começou a gerar dor e frustração em meu coração. Irmãos, eu sou muito grata aos 16 anos de banco. Tudo que nós conquistamos, eu e meu esposo, financeiramente na nossa vida, veio daquele lugar. E glória a Deus por isso. Casa, carro, bens materiais, financeiramente. O meu salário aqui em Guaratuba, irmãos, não era um salário ruim. Os benefícios, trabalhar de segunda a sexta. Glória a Deus por tudo isso. Talvez seja o trabalho ou uma vida financeira, falando financeiramente, os prêmios, as bonificações. Eu sempre fui muito bem reconhecida, sempre ganhei premiações, bônus financeiros no final do ano. Mas vocês entendem que chega uma hora que o dinheiro, ele não é importante? Quando Deus é o Senhor da sua vida, o dinheiro ele não faz mais diferença. O status da bancária, que andava de salto e bem arrumada, isso não faz mais diferença. O que os outros viam da Juliana na rua, isso não faz mais diferença. O que eu queria ser reconhecida por Cristo, por quem eu era. Eu saía do meu trabalho, passava com um carro aqui na frente, chorando muitas vezes, porque eu queria ter mais tempo de estar aqui. Porque eu queria poder estar com o meu coração em paz, porque por muitas noites eu não conseguia nem orar, porque eu só chorava, porque o meu coração estava frustrado com o que eu estava fazendo. Porque eu comecei a passar noites em claros, em crise de ansiedade, porque eu não conseguia mais dormir. Porque aquele lugar que não me fazia mais feliz. E em meio a uma dessas crises, eu já estava sendo discipulada pelos nossos pastores. E eu saí da agência naquele dia, fui direto para a casa deles, fui chorar aos pés deles. E eles, com muita sabedoria naquele dia, me ensinaram tanto. Que é preciso entregar aos pés do Senhor as nossas frustrações. Que é preciso clamar a Deus para que Ele haja na nossa vida. E a pastora me perguntou, filha, mas e se você sair, o que você vai fazer? E apesar de já ter algumas coisas em mente, eu só pensava que aquilo não me fazia mais feliz. E eles me ensinaram naquele dia a orar com propósito, a amar as pessoas do meu trabalho, mesmo diante da tristeza que tinha no meu coração quando eu olhava para eles. Irmãos, eu tenho que ser sincera, como foi difícil amar. Como era difícil amar algumas pessoas com quem eu trabalhava que estavam me ferindo, que estavam me fazendo mal, e eu tinha que olhar para aquelas pessoas e declarar amor na vida delas, porque é assim que o Senhor me ensina. E daquele dia em diante eu passei a orar todos os dias por isso.
E nesse meio tempo teve o EDD aqui na igreja. E foram dias, uma presença de Deus muito forte nesse lugar, de muito ensinamento, onde Deus falou muito ao meu coração naqueles dias. E no último dia do EDD, eu já estava orando muito por isso. Mas aqui, debaixo desse altar, e eu me lembro como hoje, naquele dia eu entreguei verdadeiramente aos pés do Senhor. Falei, Deus, eu não quero mais isso. Eu não estou mais feliz, a minha alegria não é mais essa. Eu quero estar mais perto de Ti, eu quero estar mais próximo de Ti. Isso está tirando a minha paz. Isso está tirando a minha alegria. Isso não me alegra mais. Então eu entrego o Senhor em Tuas mãos. Eu não quero pedir nada que não seja da Tua vontade, Senhor, mas que, se for da Sua permissão, encerra esse ciclo. Faz esse encerramento necessário na minha vida. E eu me coloquei à disposição do Senhor. Falei, Senhor, se eu tiver que mudar o meu padrão de vida, eu vou mudar o meu padrão de vida. Se eu tiver que vender tudo e ganhar menos para viver na Tua presença, eu vou fazer isso, Senhor. Porque era a paz e o amor de Deus que eu queria no meu coração, era o meu tempo com Ele, era estar servindo a obra dEle. E daquele dia em diante eu comecei a chegar no meu trabalho todos os dias, eu desligava o carro, eu não entrava naquela agência sem orar. E sem entregar todo dia ao Senhor. Senhor, faz se for da Tua vontade. Senhor, faz se for o Teu plano. Senhor, revela o Teu chamado para a minha vida. E meus irmãos, quando você entrega, e quando você ora, e quando você clama, Ele faz. E eu cheguei um belo dia numa manhã e fui chamada pelo meu chefe. E naquela manhã eu fui desligada depois de 16 anos de banco. E para o espanto dos meus colegas de trabalho, o meu sorriso no rosto chocou eles. Mas eu tenho um Deus que me alegra, que traz a paz que excede todo entendimento. Que naquele dia eu me senti cuidada por Ele. Eu falei, yes, meu Pai fez. E eu só tenho vivido depois desse dia bênçãos atrás de bênçãos. O meu coração está em paz. Não está faltando nada na minha casa. Deus tem provido tudo todos os dias. Mas Deus tem provido algo muito maior na minha vida. E eu queria pedir para você ficar de pé. Coloca para mim aquela penúltima foto, fazendo o favor do slide. Esse foi o encerramento necessário na minha vida. Eu era sim uma boa funcionária. Eu tive sim uma carreira de sucesso nesses 16 anos. Glória a Deus por esse período. Hoje, muitas vezes, eu ajudo muitas pessoas na área financeira. Foi algo que Deus me ensinou. Isso aqui não era errado, meus irmãos, entendam. O que eu fazia não era errado. O que eu fazia não era ruim. Mas foi um encerramento necessário para eu viver hoje o sobrenatural de Deus. E agora vocês vão ver o que eu tenho vivido no sobrenatural de Deus. Pode passar a próxima foto. Isso é o que eu tenho vivido no sobrenatural de Deus. Hoje eu tenho 3 filhas. Eu discipulo 3 filhas. Hoje nós cuidamos de famílias. Hoje eu sou líder de célula. Hoje eu dedico meu tempo para Deus. Hoje eu levo a palavra do Senhor.
Hoje eu oro, hoje eu estou aqui, hoje por um privilégio de Deus. Para que isso aconteça, porque esse é o propósito, foi para isso que Deus me chamou. Foi para cuidar de pessoas, foi para levar o Evangelho. E eu quero que você que está aqui nessa noite, assim como eu um dia tive coragem de me prostrar nesse altar, de entregar nesse altar verdadeiramente as minhas frustrações, que você se prostre como eu fiz um dia, entregue aos pés do Senhor, peça a Deus que Ele revele qual que é esse encerramento necessário na sua vida, meu irmão. Sim, Jesus, fala, Jesus, ao coração deles, Pai. É um ato de fé, meu irmão, é um ato de fé que é necessário. O Senhor precisa conhecer o seu coração verdadeiramente. Abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim. Sim, Jesus. Me conectou, salvou e curou. Ele me deu. Ele me deu o sangue. Não tenha medo, não tenha vergonha. É Deus que está aqui falando ao coração de vocês nessa noite. Entregue, meus irmãos, entregue. Peça ao Senhor que revele o que é necessário ser entregue nessa noite. Sim, Jesus. Nova sandália.